pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de física aí, primeiro ano do ensino médio. Só lembrando que as nossas aulas é uma revisão aí das aulas Paraná. Pessoal, é o seguinte, na aula de hoje nós vamos falar sobre queda livre. Antes de nós começarmos nossa aula, eu vou passar aí uma foto que melhor aparece essa imagem para vocês, tá? Então logo em seguida aí eu passo uma fotinha só para vocês dar uma visualizada melhor na imagem e daí nós já damos sequência à nossa aula, beleza? Até daqui a pouco! Então vamos lá, né, pessoal? Vamos falar um pouquinho a respeito da queda livre. Então, olha o seguinte, os primeiros históricos que nós temos a respeito da queda livre veio a mais ou menos aí a 360 a.C., com o filósofo grego chamado Aristóteles. Então Aristóteles acreditava que se eu pegar dois corpos, um pesado como uma bola de chumbo e um corpo leve como uma pena, se eu soltar esses dois objetos de uma mesma altura, o objeto mais pesado, no caso a bola de chumbo, chega ao solo primeiro, com relação à pena. Né? Certo? É uma ideia até intuitiva, né? Um objeto pesado, um leve, soltei na mesma altura, chega ao solo um objeto com mais peso. Bom, mas essa ideia ficou aí por mais ou menos uns 2000 anos, até que surge um outro estudioso da época, filósofo e cientista, conhecido como Galileu Galilei, italiano. Então, Galileu Galilei ele introduziu o método experimental. O que significa o método experimental? Significa que as ideias da ciência começam a passar por uma espécie de um refinamento, ou seja, uma atividade prática. Então, Galileu ele ia contra a ideia de Aristóteles, porque, segundo ele, a queda dos corpos não depende de sua massa. E para isso, então, ele teve que fazer um experimento. E um dos experimentos que ele fez foi o que nós chamamos de uma bomba de vácuo. É um recipiente onde nós retiramos todo o ar e aí penduramos nesse recipiente dois objetos. Pode ser uma bola de chumbo e uma pena. E aí, esse experimento que Galileu fez, quando ele soltou esses dois objetos de uma mesma altura, ele conseguiu comprovar que os dois caíram ao mesmo instante, concluindo que a massa desses objetos não depende de sua queda. Mas daí a pergunta é, mas por que nos dias atuais, ou aqui neste momento, você ir na sua casa, se você pegar uma pena e uma bola de chumbo, você vai perceber que a bola de chumbo chega ao solo primeiro. E aí tem uma questão do ar. O ar ele tem um efeito retardador do movimento. É que nem aqui, se eu pegar uma folhinha como essa, né, e uma segunda folha como essa e soltar, eu vou perceber que o ar está retardando o movimento da queda. Mas se eu pego uma bolinha dessa e uma bolinha amassada, solto de uma mesma altura, eu vou perceber o seguinte, que a bolinha amassada vai chegar ao solo primeiro. Perceba que ambas têm a mesma massa, né? Então já discorda da ideia de Aristóteles. Mas o efeito retardador do ar na bolinha amassada é muito menor do que a folhinha aberta. Porque se eu analisar a área de contato da folha com o ar, é muito maior do que a área de contato da bolinha amassada. Tá? Então Galileu ele conseguiu, através dessa bomba de vácuo, tá, comprovar esse fenômeno físico aí. Tá? Então quando nós falamos em queda livre, é queda sem a resistência do ar. Tá? Então aqui, ó, resistência do ar desprezível. Só que na maioria dos nossos exercícios, e como é difícil a gente montar bomba de vácuo em quase todas as regiões para fazer as atividades, ou, por exemplo, se eu lanço uma bolinha para cima, ou se eu deixo cair uma determinada bolinha de uma determinada altura, eu vou ter essa resistência que vai estar impedindo o movimento aí desse corpo. Tá? Talvez você poderia perguntar, mas não tem como nós calcularmos aí a força resistiva do ar? Até tem, só que ao nosso nível de ensino médio, as ferramentas matemáticas não são suficientes. Aí eu teria que apelar para o ensino superior com os cálculos diferencial e integral, para determinar essas forças resistivas do ar. Mas no nosso caso aqui,
em todos os exercícios que formos fazer, vamos sempre estar desprezando essa resistência do ar aí. Tudo bem, pessoal? Ficou claro até o momento que significa então uma queda livre? Vamos lá então explorar um pouquinho mais a respeito do seu movimento. Então olha só, se eu tenho uma bolinha de papel, analisem comigo. Se eu solto ela, qual vai ser a velocidade inicial dela? Ela parte do repouso, né? A velocidade inicial vai ser 0. A partir do momento que ela começa a cair, a sua velocidade ela está aumentando com o passar do tempo. Tranquilos? Movimento acelerado. Tranquilos? Bom, agora se eu pego essa bolinha e jogo ela verticalmente para cima, significa que eu preciso ter uma velocidade inicial de lançamento para que ela suba. Ela vai subindo, ela vai chegar a um certo ponto que vai atingir a sua altura máxima. Quando ela atinge a sua altura máxima, nós dizemos que a sua velocidade final é 0. Tranquilos? Então, o movimento de subida de um objeto é um movimento retrógrado, ou seja, a sua velocidade diminui com o passar do tempo. Quando um objeto está em queda livre, né, a sua velocidade aumenta com o passar do tempo, movimento acelerado. Então, em ambas as situações nós temos uma variação de velocidade, portanto, então nós vamos ter uma aceleração. E essa aceleração vamos chamar de aceleração da gravidade, representado pela letra G. E aí foi feito em laboratório um experimento para comprovar o valor dessa aceleração da gravidade. E aí nós temos uma variação muito pequena aí do seu valor, que varia com a longitude, a altitude, mas aqui vamos arredondar esse valor para 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é o valor que se trabalha aí nos livros didáticos. Tudo bem, pessoal? Então olha o seguinte, toda vez então que um objeto está em queda, nós temos um movimento acelerado, a aceleração da gravidade vai ser positiva. Vamos adotar essa convenção. Só lembrando que quando o objeto está caindo, a sua velocidade aumenta a cada segundo 9,8 metros por segundo. A cada segundo a sua velocidade aumenta na queda de um objeto. E agora, quando ele está subindo, a velocidade está diminuindo. Vamos utilizar um sinal negativo. E aí a sua velocidade, no momento que ele está subindo, ela diminui a cada segundo 9,8 metros por segundo. Essa é a definição, então, no objeto, né? Imagine um foguete sendo arremessado verticalmente para cima. Então, com isso, quais são as equações matemáticas que nos permitem calcular a altura que é atingida por uma bolinha ou por um foguete, qual é a distância percorrida, qual é o tempo gasto de queda, qual é o tempo de subida, o que mais que nós temos aí para explorar. Basicamente são esses conceitos, qual é a velocidade inicial de lançamento, qual é a velocidade final, quando o objeto está em queda e atinge o solo. Então essas informações aí. Daí eu pergunto a vocês, quais são as equações matemáticas que nós podemos utilizar para determinar aí essas grandezas físicas? Então, como nós temos mudança na velocidade, né, variação de velocidade com o passar do tempo, nós temos que utilizar as equações do movimento retilíneo uniformemente variável. Tá bom? Então vamos apresentá-las aqui novamente. Então eu tenho para me calcular a velocidade final de um objeto em queda. Eu vou utilizar aqui a velocidade, que vai ser igual à velocidade inicial, mais a aceleração, que multiplica o tempo. Uma segunda equação, velocidade, que é igual à velocidade inicial, mais 2 vezes a aceleração, vezes a distância. Então aqui só vamos arrumar aqui, porque aqui é o d de distância, pessoal. Bem rapidinho então aqui. Isso. Quando eu falo d de distância, vale também para d de altura, qual é a altura que um objeto atinge, tá bom? Então vamos lá, dando continuidade aqui.
E por último, nós temos a equação aí da distância ou altura atingida. Então aí a distância vai ser igual à velocidade inicial vezes o tempo, mais meio vezes a aceleração, que no caso aqui é a aceleração da gravidade, tá? Só vou colocar aqui um G, tinha colocado um A, mas vou colocar aqui um G. Vezes o tempo ao quadrado. Tá? Então essa é calcular a distância percorrida por objeto ou a altura máxima atingida. Perceba o seguinte, as nossas equações ela pode ficar reduzida. Se o objeto está em queda, olha só, se eu solto essa bolinha aqui, quanto que vale a velocidade inicial? Vale 0. Então se eu quero determinar qual é a velocidade com que ela atinge o solo, basta utilizar a primeira equação, desde que eu saiba qual é o tempo de queda dela. Por quê? Porque se ela parte do repouso, velocidade inicial é 0, vai sobrar o quê? G vezes T, ou seja, aceleração da gravidade vezes o tempo. Como ela está em queda, adotamos que o movimento é acelerado, sinal da aceleração da gravidade positivo. E aqui minha segunda equação. Né? Aqui agora ela depende do que? Ela depende da distância ou da altura, que eu representei pela letra D. Novamente, se ele parte aqui do repouso, se eu solto e parte do repouso, queda, significa o quê? Significa então que a velocidade inicial é 0. Então, se eu sei a altura que ela se encontra com relação ao solo, eu consigo determinar a sua velocidade com que ela atinge o chão. E por último, nós temos a equação da distância percorrida, ou da altura. Muitas vezes eu posso determinar a altura máxima. Então, aqui mesma coisa. Se a bolinha ela parte do repouso, significa o quê? Significa que a velocidade inicial é 0. Então, para mim calcular essa altura, né, essa distância D, basta pegar aqui meio vezes a aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Esse tempo aqui, no nosso caso, seria o tempo de queda. Tranquilo, pessoal? Então, só lembrando aí que essas equações são as equações principais para nós calcularmos qualquer situação aí de queda livre. Não só de queda livre, mas também como movimento, um lançamento vertical. Olha só, se eu jogo ela para cima, um detalhe importante, a bolinha vai subindo. Para mim determinar a altura máxima, quanto que vale a velocidade final? 0, né? Porque ela chega num determinado topo, para. Então, para mim calcular algumas informações com relação a qual é a altura máxima, qual é o tempo de subida, esse é o detalhe principal. Ela chega no ponto mais alto da sua trajetória e para. Neste momento, a velocidade final é 0. Tudo bem, pessoal? Ficamos por aqui. Então, na próxima aula do primeiro ano do ensino médio, vamos fazer um exercício sobre queda livre. Um grande abraço a todos. Até a próxima aula.